Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você já pensou em obter 33 volts ou até mais de uma simples bateria de 9 volts sem transformador? Pois é isso que faz o circuito chamado Charge Pump. Esse circuito é muito usado para elevar a tensão DC em pequenos equipamentos, dentro dos modernos circuitos integrados chamados de LDO, Low Dropout. Isso é, com pouca queda de tensão entre a entrada e a saída. Assunto que veremos em breve nesse canal amalucado. Mas hoje vou falar sobre o circuito chamado Charge Pump. Vamos lá? O truque usado pelo circuito de Charge Pump consiste em carregar e descarregar capacitores de forma a colocá-los em série e assim ir aumentando a tensão. Esse é um circuito similar ao dobrador ou triplicador de tensão em AC, mas agora na versão DC. Para entender melhor, só vendo mesmo. Então veja o exemplo do circuito da figura. Para carregar e descarregar foram usadas portas lógicas. Então esse é um circuito que pode ser usado para triplicar a tensão de 5 volts. No tempo igual a T1, o capacitor C1 se carrega. A saída de U1 é zero. No tempo T2, a saída de U1 vai para 5 volts. É como se uma fonte ficasse em série com C1. Como a saída de U2 está no terra, então C2 se carrega, mas agora com a soma da tensão de C1 mais a tensão da fonte fornecida por U1. Resultado, T2 se carrega com 2 vezes a tensão da fonte. No tempo T3, o capacitor C1 se carrega novamente, e agora é o capacitor C2 que se descarrega no capacitor C3, com a tensão armazenada antes de 2 vezes a tensão da fonte, mais a tensão da fonte fornecida agora por U2. Veja a mágica acontecendo! Agora é C3 que se carrega com 3 vezes a tensão da fonte. A tensão triplicou e sem usar a C. Esse já é um circuito prático, mas existem configurações para maiores potências, como a configuração Dixon. Essa é uma configuração prática usando transistores MOSFETs para comutar os capacitores. A tensão de saída vai depender do número de capacitores, simples assim. Veja como funciona. O circuito é basicamente o circuito do exemplo anterior, com mais estágios. Para comutar os capacitores, foi usado um conjunto de 4 MOSFETs, na configuração de ponte H completa. Então, qualquer drive para acionamento de MOSFET em ponte H pode ser usado. No tempo T1, o sinal S1 liga o par de MOSFETs, como na figura. Então, o capacitor C1 se carrega com a tensão da fonte. No tempo T2, o sinal S2 liga o outro par de MOSFET. E agora é C2 que se carrega com a tensão da fonte mais a tensão de C1. Então se carrega com 2 vezes a tensão da fonte. No tempo T3, C1 se carrega novamente, mas agora C2 se descarrega sobre C3 mais a tensão da fonte. Então C3 se carrega com 3 vezes a tensão da fonte. No desenho, eu salientei somente a carga de C3. No tempo T4, agora é C3 que se descarrega sobre C4, gerando uma tensão 4 vezes a tensão da fonte. Assim, o ciclo se repete para T5. Aí é o capacitor C5 que fica com 5 vezes a tensão da fonte. E, finalmente, no tempo igual a T6, o capacitor de saída se carrega com a tensão final 6 vezes a tensão da fonte. Então, se a tensão de entrada for igual a 5 volts, teremos na saída 30 volts. Que maravilha! Claro que esse circuito tem perdas, então a tensão na saída é aproximadamente 30 volts, mas a tensão aumenta mesmo. Existe uma configuração mais simples que pode ser considerada uma meia ponte. É o circuito da figura. Nesse exemplo, esse circuito vai ser um dobrador de tensão. No tempo T1, C1 se carrega via D1 e a chave MOSFET S1. No tempo T2, a chave MOSFET S2 liga e a alimentação é colocada em série com C1 para carregar C2 com o dobro da tensão. Muito simples, mas você deve estar se perguntando, mas dá para fazer um circuito na prática de forma simples? Sim, usando CI e CL7660.
que é muito utilizado para gerar fontes negativas a partir de uma fonte positiva, ou gerar fontes simétricas. E agora você já sabe, para fazer dobradores de tensão. Então, se você entrar com 9 volts na alimentação, vai ter aproximadamente 18 volts na saída. É aproximadamente porque existem perdas nos diodos, nos MOSFETs de comutação, etc. Os capacitores são de baixos valores porque o circuito montado assim comuta as chaves a aproximadamente 10 kHz. Claro que na prática a potência é pequena. Você vai conseguir ligar uma carga de 20 mA no máximo. Eu já fiz um tutorial mostrando o funcionamento desse CI. Está na descrição desse vídeo. Veja o funcionamento. Quando a chave S2 fecha, uma chave com MOSFET interna do CI, o capacitor C1 se carrega via diodo D1 e a chave S2. Quando a chave S1 fecha, o capacitor C1 se descarrega sobre C2, mais a tensão da fonte. Com isso, a tensão sobre C2 é 2 vezes a tensão da fonte. Dobrou a tensão. Mas se dá para dobrar, dá para triplicar ou mais ainda. Sim, dá. Veja o circuito da figura. Eleva a tensão até aproximadamente 33 volts. Tá bom, não é mesmo? Tudo a partir de uma fonte de 9 volts, uma bateria simples. O funcionamento é o mesmo do dobrador com mais etapas. No tempo T1, o capacitor C1 se carrega. No tempo T2, C1 descarrega sobre C2, mais a tensão da fonte. T2 se carrega com 2 vezes a tensão da fonte, dobra a tensão. No tempo T3, é C2 que transfere a energia para C3, que fica com a mesma carga de C2, 2 vezes a tensão da fonte. No tempo T4, agora é C3 que se descarrega sobre C4, mais a tensão da fonte. E C4 se carrega com 3 vezes a tensão da fonte. E assim, no ciclo T5, C4 passa a carga para C5. No tempo T6, C5 descarrega sobre C6 mais a tensão da fonte. E pronto, está lá. 4 vezes a tensão da fonte sobre C6. A tensão só não é 36 volts devido às perdas. Dá para aproximar que cada diodo coloca uma perda de meio volt. Outro detalhe é quanto às tensões nos capacitores. Para não complicar, compre todos os capacitores para 100 volts. Note que a tensão no último não é pequena. Veja o diagrama completo com todos os detalhes, a pinagem do 67660 e tudo mais. E claro, aqui está a foto de uma montagem real. Essa não é minha, é do Brian. O link está na descrição desse vídeo. Pronto, mais um tópico meio diferente que o professor Bairros trouxe para esse canal amalucado. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. Até a próxima, então. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!